Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como nas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, primeiro domingo de outubro, estamos aí iniciando um novo mês, e que seja uma caminhada na presença do nosso Deus, uma oportunidade de estarmos diante dele, seja um tempo de festa e de celebração também para nós, a fim de reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas. Eu quero convidar a igreja para que abra sua Bíblia no Salmo de número 105. É um salmo que fala sobre as maravilhas de Deus em favor ou a favor do seu povo, o povo de Israel. Mas eu quero ler do verso de número 23 até o 45, falando da entrada do povo ali no Egito e depois da maneira miraculosa através da qual Deus os tirou, usando Moisés e conduzindo-os até a terra prometida. Então, Salmo de número 105, os versos 23 até o verso 45, e diz assim o texto da palavra de Deus. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo se escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todos a seu país. Por chuva deu-lhe saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram água que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo. E conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Vamos cantar o hino de número 315 do Novo Cântico e vamos louvar o nosso Deus nessa noite? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos
fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos orar? Vamos engrandecer o nome do nosso Deus? Nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, o privilégio de estarmos na Tua presença, que o Teu nome seja honrado e glorificado. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos conta a história da intervenção do Senhor na vida do Teu povo, como o Senhor conduziu o povo de Israel, que ainda não era um povo, mas sim um grupo de famílias, 70 pessoas até o Egito. Ali fez deles um povo que sofreu, que foi escravizado, e os tirou de lá através de Moisés, teu servo, e Arão, seu irmão, os conduziu por aquele grande e terrível deserto e os conduziu à terra prometida, como o Senhor havia prometido a teu servo Abraão. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que promete e cumpre. Que nós também possamos nos lembrar de todas as boas palavras e promessas que o Senhor nos fez e possamos confiante continuar a nossa caminhada. Obrigado por esse momento de culto que temos, a oportunidade de estar na Tua presença, que seja um tempo de alegria e que nós de fato tenhamos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e de sermos agraciados pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda vamos ter um tempo de confissão dos nossos pecados. Eu quero ler o verso de número 4 aí do Salmo de número 105, que diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Não há nada mais precioso que a presença de Deus, não há nada mais importante para nós do que experimentar da presença, do poder de Deus, e nada mais transformador do que o nosso Deus intervindo na nossa vida. Nessa noite nós possamos nos lembrar que somos pecadores e pecadoras, e uma vez que reconhecemos isso, que possamos colocar a nossa vida diante de Deus e possamos buscar o perdão que procede dele. Curve sua fronte, aí na sua casa, junto com a sua família. Tenha um tempo de se colocar na presença de Deus, de confessar os seus pecados, de buscar o perdão de Deus. E saiba que Deus tanto ouve quanto atende às nossas orações. É tempo de buscar o perdão de Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Ainda na Tua presença nós buscamos o Senhor, mediados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na força do Teu Santo Espírito, e queremos pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor purifique a nossa mente, o nosso coração, purifique o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, para que possamos de fato trabalhar e servir ao Senhor. Somos filhos e filhas do Senhor, queremos honrar e engrandecer o Teu santo nome. Ajuda-nos, Tu sabes o quanto nós precisamos do Teu favor. Somos homens e mulheres falhos, mas precisamos e queremos o Teu favor. Ainda rogamos por aqueles que ainda não Te conhecem, por homens e mulheres que ainda não
creram em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que tenham essa oportunidade. Desde já pedimos que o Senhor toque nos nossos corações, que nos prepare e que seja uma noite de extrema alegria para nós. Que possamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Esse é o nosso pedido e é a nossa gratidão também feita em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar com a nossa equipe de louvor, cânticos que expressam a grandeza, a majestade e o poder do nosso Deus. Louvemos a Deus e façamos isso com alegria e de todo o nosso coração. Meu Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por tua obra em nossa vida, confiamos em teu infinito amor. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Pedimos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pedimos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito
assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Graça de Deus, um só coração. Amor de Deus, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração em Jesus. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo,
você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, Deus pra toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, ser luz resplandecer, ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. A Ele toda glória e louvor, a Ele toda glória e louvor. Uma vez que louvamos o nosso, a sua bondade, a sua grandeza, agora nós queremos também ouvir a sua voz, e eu convido a igreja para que abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 13. Eu vou ler os versos 17 a 22. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 13, os versos 17 a 22. Êxodo, capítulo 13, os versos 17 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José,
Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Guardem isso. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar novamente? Pai, nós humildemente pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos da direção do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Que seja uma noite singular na nossa vida, diferente de todas as outras. Que algo maravilhoso, surpreendente aconteça na vida de cada um de nós, que temos o privilégio de ouvir, de participar desse culto. Porque o Senhor se faz presente aonde nós estamos. E isso faz toda a diferença. É o que nós cremos, que o Senhor é um Deus vivo, presente, pessoal, que nos ama, que fala conosco, que se importa conosco. Por isso nós agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Qual a menor distância entre dois pontos? Segundo o texto, uma volta. Eu sei que eu, pelo menos, aprendi, na escola a gente aprende logo cedo, na nossa visão cartesiana, que tudo precisa ser provado, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas se você ler o texto, da escravidão e vai conduzi-lo à terra prometida. E para que o povo não passasse pelo meio da guerra, ali da região dos filisteus, e o seu coração, vendo aquilo, se enfraquecesse e desejassem voltar para o Egito, diz que Deus fez uma volta, que na verdade é um zigue-zague. O que nos prova, lendo esses 5 versos, ou 6 versos aqui, que Deus é o nosso líder, ou quando Deus vai à nossa frente, a menor distância entre dois pontos pode ser uma volta, uma reta, uma subida, uma descida, um zigue-zague, ou outra forma a qual Deus queira usar. Nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, e você e eu sabemos como Deus nos trouxe aqui. As lutas, as dificuldades, as vitórias, as derrotas, com o tempo de vida que nós temos, nós sabemos como Deus nos conduziu até aqui. E quando nós começamos a ler o texto, e eu já li hoje o Salmo 105, que conta um pouco da história do povo de Israel, mas parando aqui onde nós estamos, no capítulo 3 de Êxodo, o que está acontecendo? Depois de 430 anos de escravidão, Deus libertou o povo de Israel. 430 anos de escravidão. Deus chamou e usou Moisés como libertador do povo. O mesmo Moisés que há 40 ou talvez 42 anos atrás não conseguira. Tentou libertar o homem, não deu conta. Matou o feitor lá de Israel, e o que estava agredindo o outro falou: você quer me matar como matou o feitor egípcio? E ele precisou fugir e ficou durante 40 anos ali no deserto. Deus arrasou o Egito com 10 pragas.
começando com água que se transformou em sangue, passando por piolho, chuva de pedras, pragas nos animais, até terminar com a morte dos primogênitos. Deus humilhou o faraó, Deus provou aos egípcios que ele era o único e verdadeiro Deus. E imaginem só, os egípcios tocam fora o povo de Israel, saiam, podem ir embora. E Deus falou, a hora que eles tocarem vocês para fora, peçam ouro para eles. E os egípcios deram argolas, brincos, colares, olha, toma, mas peguem as coisas de vocês e vão embora. Uma multidão, mais de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres, crianças, acredito que cerca de 2 milhões de pessoas, saindo ali do Egito. E aí, eu imagino um cenário e eu quero que você imagine também. Você saindo do Egito, onde tinha de tudo, se bem que você era um escravo, aquele deserto, areia para todo lado, um sol escaldante durante o dia, parecendo esses dias que nós estamos vivendo aqui, uma noite seca, árida, e aí alguém poderia olhar um para o outro e falar assim, e agora? Tudo bem que nós estamos livres, mas para onde nós vamos? Qual o caminho que nós vamos seguir? Nós vamos para a esquerda ou vamos para a direita? Para cima ou para baixo? Alguém tem alguma ideia? Alguém poderia dizer, não, Moisés deve saber, porque é ele que libertou a gente. Vamos ficar tranquilos. Porque o povo lá deveria ser totalmente diferente de nós, porque nós já começaríamos a reclamar, mas o povo lá não reclamava. E é sobre isso que eu quero falar. E às vezes, irmãos e irmãs, é aqui que nós nos encontramos. Deus te liberta do vício, seja da bebida, da droga, do sexo, ou quaisquer outros. E aí você fala assim, mas e agora? Antes eu refugiava no vício, agora eu faço o quê? Deus resolve o problema que você tinha lá no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja ou na sua família. E antes você falava, não, minha vida não vai para frente porque eu tenho problema aqui em casa, ou lá na igreja, ou lá no meu trabalho, ou lá na minha escola. Aí Deus resolve e aí você fala assim, mas e agora? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe aquela hora que bate a dúvida no meu e no seu coração? E é isso que anda acontecendo conosco desde aí do início do ano, por conta da pandemia, por conta da crise financeira, e agora da tal da pandemia que a gente não sabe se passa ou não passa, se vem vacina ou se não vem, e agora vai vir outro dilema, eu tomo ou não tomo a vacina, serei ou não uma cobaia? Um monte de dúvidas, um monte de coisas que bate na minha e na sua cabeça, um monte de questões que estão no meu e no seu coração, e está todo mundo cheio de dúvidas, cheios, ou estamos cheios de inquietações. Mas nessas horas, o que fazemos? Então, a gente tem que procurar solução aonde tem. E aonde tem solução é sempre em Deus. E aí nós recorremos à palavra dele. Como já disse, depois de 430 anos sendo escravos, o povo precisava de uma solução. Tá, nós estamos libertos, mas e agora? E poderia parafrasear aqui o poeta. E agora, José? Aí a gente vem com as respostas bíblicas, né? E agora, Deus? E aí Deus sempre tem a resposta. Por isso eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema. Na dúvida, Deus vai na nossa frente. Eu tenho muitas dúvidas, e você que me ouve deve ter também muitas. Talvez mais do que eu, ainda que eu ache ou pense que eu tenho mais do que você. Mas guarde isso. Deus sempre vai na nossa frente. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre foi na frente do seu povo. Deus nunca foi atrás. Deus sempre vai na frente. E a Bíblia diz que Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então Ele continua indo na nossa frente. E agora nós estamos cheios de dúvidas. Então, se nós estamos com dúvidas, podemos ter a plena convicção de que Deus vai
na nossa frente. Agora, qual que é a menor distância entre dois pontos? Não sei, pode ser uma reta, pode ser uma volta, um zigue-zague, uma subida, uma descida, aí é da economia de Deus. Deus é soberano para conduzir a nossa vida do jeito que Ele quiser. Eu já preguei um sermão aqui, quando eu falei lá de Números, capítulo 9, usando da nuvem, lembra? Siga em frente ou fique parado. Uma viagem que era para durar 2 meses, Deus fez em 2 anos para chegar na Terra Prometida, e por causa da desobediência do povo, o povo ficou exatos 40 anos caminhando naquele deserto. Mas não é o meu tema aqui hoje. Hoje eu quero falar o seguinte: na dúvida, Deus vai na nossa frente. Quero falar sobre, rapidamente, 2 formas como Deus faz isso. Primeiro, quando nós estamos na dúvida, Deus vai na nossa frente. Como que Ele faz isso? Nos guiando pelo caminho. Deus nos guia pelo caminho. E disso, irmãos e irmãs, nós precisamos ter plena convicção. O povo sai do Egito, dá de cara com o deserto, e Moisés vai narrar sobre isso em Números, aqui em Êxodo, em Deuteronômio, talvez mais em Números, e vai falar que o deserto era terrível. Terrível. E penso que não há outra palavra para descrever aquele deserto. Então Deus se coloca à frente do povo. Verso 21 diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Sol de 40 graus ou mais. Deus colocava como uma nuvem, protegendo o seu povo e guiando pelo caminho. Deus libertou o povo de Israel da escravidão. Mas vejam, Deus liderou o povo na caminhada do deserto à terra prometida. E isso é fundamental para que nós nos lembremos ainda hoje. Deus escolheu o caminho. Nós estamos aonde nós estamos, nós temos a família que nós temos o trabalho que nós estamos na igreja que nós estamos, porque Deus escolheu e conduziu todas as coisas. Não é uma fatalidade, não é um erro, não foi um acidente ou quaisquer outras coisas. É um direcionamento de Deus. É nisso que nós acreditamos. O que eu entendo em tudo isso é Deus provando a nossa fé. Porque se você observar, o capítulo 14 vai mostrar justamente isso. Nós vamos precisar atravessar o Mar Vermelho. O povo sai e fala assim: tranquilo, então é Deus que vai à nossa frente, então o caminho vai ser fácil, vai ser tranquilo. Tem uma nuvem aqui para refrescar durante o dia e tem uma coluna de fogo, tanto para esquentar a noite, porque a noite era fria e seca e tinham muitos animais e insetos peçonhentos. Então servia tanto para esquentar quanto para proteger. Tranquilo. E aí Deus toma a decisão seguinte: vamos voltar e vamos passar o Mar Vermelho. Se nós estivéssemos lá, penso eu, ou pelo menos se eu estivesse lá, e eu tenho muito medo de água, eu diria assim: não vamos voltar não, vamos continuar daqui. Tinha um segundo problema, além do mar. Os egípcios. Diz o texto que Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó falou o seguinte: peraí, nós deixamos o povo de Israel embora? Não. Cadê os 600 carros que eu tenho? Cadê os melhores soldados? Vamos atrás deles. Vamos matá-los, vamos trazê-los de volta. Onde nós estávamos com a cabeça de deixar os escravos ir embora? Então o povo ficou encaixotado. Na frente o mar e atrás o exército de Faraó. Diz que Deus, a coluna de fogo, ficou entre o acampamento de Israel e os egípcios. E aqui à frente o mar.
E é claro, o povo de Israel falou o seguinte: Deus nos libertou porque não tinha sepultura suficiente lá no Egito para nos enterrar. E aí começou a primeira murmuração. O que nós vamos fazer? Moisés foi orar, falou: Deus, mas o que está acontecendo? O que nós devemos fazer? Deus falou: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. E diz o seguinte para Moisés, verso 21 do capítulo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou, guardem essa expressão, toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Percebam que o vento oriental soprou toda aquela noite. Poderia ter feito assim, num estalar de dedo, no mesmo instante, as águas se abriram, mas não. Deus quis fazer a noite inteira, bem devagar. Então você ia olhando, a água começava a se abrir. Olhava para trás, via Faraó e o exército dele lá atrás, furiosos. Mas não conseguiam passar porque a coluna de fogo não deixava. Isso é Deus provando a nossa fé. E quantos de nós nos sentimos assim? E a gente queria que o nosso problema com o vizinho fosse resolvido da noite para o dia, e nós queríamos que o nosso problema, talvez com o familiar, fosse resolvido imediatamente, o nosso problema físico fosse resolvido, e às vezes nós vamos caminhar com ele até o último dia da nossa vida. Nós queríamos ter um salário melhor do que o que nós temos, para que supostamente, ou pelo menos é a nossa ideia, nós pudéssemos ajudar mais as pessoas. Ou então nós dizemos para que eu pudesse dar uma oferta muito melhor na igreja. E Deus fala: não vou melhorar o seu salário. Não vou te dar um emprego melhor. Vai ser assim. Percebam que Deus está nos guiando pelo caminho. Percebam que se nós olharmos do momento que nós estamos para trás, e se fizéssemos aqui agora uma retrospectiva da nossa vida, nós entenderíamos que muitas das coisas que Deus disse não, sim, e mandou que nós esperássemos, de fato nos fez um bem, e nos orientou e reorientou a nossa vida até aqui. E quando você e eu paramos para pensar nisso, nós vamos entender que Deus, então, quando Ele vai à nossa frente, Ele vai nos conduzindo de uma forma totalmente diferente daquela que nós imaginamos. O mar não precisa se abrir imediatamente. Deus abre ele no momento certo, na hora que Ele quer, e às vezes pode demorar uma noite inteira. A nossa fé está sempre sendo provada. Paulo fala um pouquinho sobre isso, sobre ser guiado por Deus, quando ele fala lá em Gálatas, e me permitam ler aqui, Gálatas capítulo 5, sobre sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A primeira vez ele vai dizer que nós somos, num sentido, passivos, e depois somos ativos. Gálatas capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Paulo está falando o seguinte: se você se deixar ser guiado pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus fala, esquerda, Marcelo, direita, Marcelo, continua reto, não olha para lá, não olha para cá, continua andando. Ele fala, você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Quando ele diz no verso 25 do mesmo capítulo 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, está querendo dizer o seguinte: agora, você precisa seguir o Espírito. Se o Espírito vai para a esquerda, você vai também. Se o Espírito Santo de Deus vai para a direita, você vai também. Se ele continua andando reto, você vai e continua andando reto. É o que ele diz no verso aí 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei, minha vida não muda, eu não acerto. As coisas não acontecem, talvez porque nós somos muito desobedientes. Talvez porque nós ficamos esperando como se o Espírito Santo de Deus fosse uma possessão demoníaca. Toma conta do seu corpo, da sua alma e faz o que quer do seu corpo e da sua alma. Não. Deus vem
e fala conosco com amor. Porque todo crente sabe do que eu vou falar aqui agora. Todos nós que somos crentes de Jesus, quando vamos, somos avisados pelo Espírito Santo de Deus. Não faz que é errado. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente pega e faz. Mas a gente é avisado. E não vem me dizer, é minha voz, é minha consciência interior. A nossa consciência interior, nessa hora, não nos ajuda em nada. O único que nos ajuda é o Espírito Santo de Deus, que diz para nós, não faça, é errado, fuja, vá embora, não diga, não pense, não toque, não pise, não olhe, não ouça. Infelizmente, nós desobedecemos muitas vezes e colhemos as consequências ruins. Mas vejam, Deus foi na frente guiando o povo pelo caminho. O deserto era terrível. Basta ler o resto ou a continuação do livro do Êxodo, Números, Deuteronômio, para ver que Deus sempre esteve à frente guiando o seu povo. Se nós hoje, irmãos e irmãs, estamos precisando de direção, Deus está pronto para seguir na nossa frente. Você está com dúvida? Eu não sei que curso que eu faço. Eu não sei se a escolha que eu tomei para cursar a universidade tal, ou a universidade A, B, ou C, ou D, se é a melhor. Está com dúvida? Então Deus vai na sua frente. Deixa Ele guiar as suas decisões. Deixa Ele te mostrar um caminho melhor. Mas há uma segunda forma, quando nós estamos na dúvida, e que Deus vai na nossa frente, iluminando o nosso caminho. Todos nós já andamos, particularmente a pé, por uma estrada escura e já tropeçamos. Alguns já até caíram. Eu faço parte desses que caíram. Faltou luz. Faltou iluminação. Porque quando você anda por uma estrada, ainda que ela seja ruim, ou por um caminho, ainda que ele seja ruim, com iluminação você vê o buraco e a pedra. É mais difícil você cair no buraco, é mais difícil você chutar a pedra. A iluminação faz toda a diferença. E é isso que Deus fazia à noite. Veja o que diz aí a parte B do verso 21 do capítulo 3 de Êxodo. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O calendário deles é lunar, então se precisasse andar à noite, Deus falava, hoje nós vamos andar à noite. Tinha iluminação. Ninguém ia tropeçar, porque poderia enxergar perfeitamente. Irmãos e irmãs, nós temos as nossas preferências e gostos, mas toda decisão procede de Deus. Eu tenho minhas preferências, eu tenho os meus gostos, mas quem decide sobre a minha vida não sou eu, é Deus. Desde aquele dia, quando eu tinha 8 anos de idade, e eu fui alcançado pelo Evangelho, e eu criei em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O caminho de Deus é perfeito, já diz o salmista. Davi, lá no Salmo 18. Mas ainda que o caminho seja tortuoso, Deus ilumina o caminho. Deus levou Israel por um caminho que não era o mais rápido. Certamente não era o caminho que tinha alimento, que tinha água e sombra. Então Deus providenciou o maná, que era o alimento, providenciou a água, que saía de uma rocha, e Paulo diz que a rocha era o próprio Cristo. E Isaías, quando quer falar sobre isso, fala que Deus produziu mananciais no deserto. E a sombra Ele mesmo fez, produzindo aquela nuvem que nós entendemos ser uma teofania do próprio Senhor Jesus ali no Velho Testamento. Deus vai mostrar o caminho. Como disse
Lá no verso 21 do capítulo 14 de Êxodo, Deus diz para Moisés: estende a mão sobre o mar. E um vento oriental soprou a noite inteira, e quando chegou a manhã, o mar se abriu e a terra estava seca. E Deus disse para o povo: pode passar. E o povo passou a pés enxutos. Veio o exército de Faraó, com seus carros, com suas armas. E diz o texto que eles passaram com muita dificuldade. O que Israel passou com pés enxutos, Faraó e seu exército passou como se estivesse num lamaçal. Diz que a roda dos carros ficaram presas, eles não conseguiram andar, até que depois, quando o último israelita saiu lá na margem, do outro lado do Mar Vermelho, caminhando a seco, se fechou aquele mar sobre o exército de Faraó e todos os seus cavaleiros, e todos vieram a morrer ali no fundo do Mar Vermelho. Nós não podemos duvidar de Deus. Agora, a grande pergunta é: será que nós confiaríamos em Deus a ponto de atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos? Talvez sim, porque a gente conhece o final da história. Mas se nós estivéssemos ali naquele dia, naquele momento, como é que estaria o nosso coração? Hoje nós temos provas muito menores do que essa. E às vezes o nosso coração não está disposto a acreditar e confiar no poder de Deus. Mas como diz o Evangelho de João, o próprio apóstolo João dizendo lá no seu Evangelho, no capítulo 8, verso 12, ele diz assim acerca de Jesus Cristo: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Quem segue a Jesus não está nas trevas, não anda nas trevas. E quando Jesus nos manda andar por um caminho, ainda que nós tenhamos dúvidas sobre esse caminho, nós podemos seguir porque é o melhor. O apóstolo Paulo, ainda falando sobre luz e trevas, diz assim lá no capítulo 5, verso 14 do livro de Efésios: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E o que dizer então daquele verso famoso que todos nós sabemos de cor, lá do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nos falta iluminação para o caminho, quem vai nos dar é o próprio Deus. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua inquietação? Diga para Deus, pergunte para Ele e Ele vai te mostrar. O problema hoje é que os crentes têm muitos gurus. Se ainda tivesse um mentor ou um discipulador, ainda ia. Ou uma mentora, uma discipuladora, tudo bem. Mas não, tem gurus espirituais. Não se debruçam sobre as Escrituras. Não oram. Não jejuam, não querem ter o trabalho de ler, de pesquisar, de orar, de estudar as Escrituras e falar: Deus, o que o Senhor quer me falar? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Querem respostas prontas. A Bíblia está dizendo que Deus é a nossa luz, que Jesus é aquele que é a luz do mundo, mas nós queremos procurar essa luz em outros lugares. Este livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada tem as respostas para a nossa vida. É por isso que Deus foi aquele que conduziu o povo até a terra prometida. E quando você lê o primeiro capítulo de Josué, você vai ver que Josué vai introduzir o povo na terra prometida. Você vai ler no livro de Josué que nenhuma das boas palavras que Deus prometeu ao povo de Israel caíram por terra, porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Na dúvida daquele povo saindo do cativeiro, Deus tomou a frente e os conduziu. Eu estou caminhando para a conclusão. Talvez hoje, você e eu, nós aqui, estejamos cheios de dúvidas. Não sabemos o que fazer e nem para onde ir.
Então eu quero afirmar que Deus vai na nossa frente. Deus vai na nossa frente. Basta que nós confiemos em Deus. Depositemos em Deus toda a nossa confiança. Eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus. Ele sabe e fará o melhor para nós. Irmãos e irmãs, creiam nessa verdade. Creiamos nessa verdade. Na dúvida, Deus vai na nossa frente, nos guiando pelo caminho, iluminando o nosso caminho. Israel chegou na terra prometida. Nós vamos chegar no céu, que é onde Deus prometeu que nós chegaremos. Antes disso, aqui nesse mundo, vamos chegar onde Deus prometeu. Vamos proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Vamos fazer a diferença nesse mundo proclamando o Evangelho e vivendo o Evangelho em todos os lugares. Que nesses dias de incertezas, de lutas, de dificuldades, que nós possamos confiar em Deus de todo o nosso coração. E que possamos nos lembrar e saber que Deus tem o melhor para a nossa vida. Ainda que a menor distância entre dois pontos seja uma volta, uma reta, uma subida, uma descida, ou até mesmo um zigue-zague, ou outra forma que Deus queira. O importante é que Ele vai na nossa frente. E quando Deus vai na nossa frente, nós chegamos no melhor lugar, no lugar que Ele preparou para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça e que nós sejamos ricamente abençoados por Ele. Vamos cantar o hino 282 e vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai um pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos deste grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta, espargindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus. Cheias de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta.
Vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto? Pai, abençoa as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que podemos estar cheios de dúvidas, de inquietações e preocupações. Mas nós queremos pedir que o Senhor, mais uma vez, tome as rédeas da nossa vida e vá na nossa frente e nos mostre o caminho e nos guie pelo caminho e ilumine o nosso caminho para que possamos cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e tem o melhor para nós. Abençoa o Teu povo. Tu sabes o que cada um está precisando. Há aqueles que estão lutando contra a enfermidade, contra o desemprego, contra os problemas financeiros, os problemas físicos, emocionais e espirituais. Nós ansiamos pelo retorno presencial dos nossos cultos, pela nossa vida normal. Mas nós sabemos que o tempo pertence ao Senhor e não a nós. Talvez essa menor distância entre esses pontos que nós ansiamos seja uma volta, seja uma reta, uma subida, ou um zigue-zague, ou outra forma que o Senhor queira determinar. Dá-nos paciência e força, Pai. Ajuda-nos a aquietar o nosso coração na Tua presença, a confiar no Senhor de todo o nosso coração. É o que nós pedimos. E certos de que o Senhor nos responderá, nós já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na presença dEle.